Quais são os acenos que você tem em termos de economia? Os juros altíssimos, a inflação alta. Então, o povo perdeu o poder aquisitivo. E na razão direta que a inflação ela se acentua, você perde mais poder aquisitivo. Nós temos também uma outra falácia por parte dos nossos governantes, de que esse país aqui é um país que tem uma má distribuição de renda. Só que eles se esquecem que são eles que determinam essa distribuição de renda. Quando eles têm que aumentar o salário mínimo, é 3%. Quando tem que aumentar o salário deles, é 50%. Então, ao longo do tempo, essa diferença vai se acentuando. Então, a gente tem que tentar se prevenir disso. E como? Aí é que vem você estudar e investir os seus recursos na geração de riqueza. Porque o governo não interpreta a geração de riqueza como um fator de estímulo à economia. Ele tem o quê? Ele tem o fundamento básico de social. Tanto é fato que hoje já ele anuncia que ele não vai respeitar mais os orçamentos. Não é isso? Então, tudo isso você vê como fatores negativos. Não é isso? Então, eu olho para esses fatores e falo, vou continuar direcionando meus recursos para gestores competentes e não para gestores incompetentes, como é o governo. Você veja que ao longo do tempo, essa diferença de contemplação, de remuneração, de reajuste, ela vai assumindo um descontrole e uma desproporção fantástica. Você veja que o salário mínimo é R$1.000, R$1.300. O salário do ministro do Superior Tribunal Federal é R$45.000. Quer dizer, olha a diferença. Essa diferença ela foi se consolidando ao longo do tempo, certo? Então é por isso que a distribuição de renda nesse país ela é inadequada. Exato. Eu estava buscando aqui, enquanto estavam comentando sobre esse dado, a diferença entre o crescimento do PIB do Brasil entre 2011 e 2020 e o crescimento do salário, sem contar penduricalhos, dos parlamentares no mesmo período. Lembrando que eu estou falando de 2011 a 2020, já tivemos mais aumentos depois. Mas nesse período, um período de 10 anos, o PIB brasileiro cresceu no acumulado 2,7%, média de 0,26% ao ano. Enquanto isso, o salário dos parlamentares saiu de 16.500 para mais de 33.000, um aumento de 104,6%. Que beleza. Está explicada a questão da distribuição de renda no país. E depois eles querem taxar dividendos para resolver as coisas. Cada dia que passa, eles têm a necessidade de mais recursos. De mais dinheiro, né? Então, eles vão colocando o dedo onde dá. Né? É 1 milhão de geração de renda por dia. Assim, como chegar nesse número, Barsi, do zero? Como que a pessoa se planeja para chegar nisso um dia? Com disciplina e paciência. Disciplina, paciência e você estabelecendo o quê? Estabelecendo uma prioridade. A partir do momento que você desenvolve esse processo, tendo como prioridade, né, você fazer a sua carteira de renda mensal, então você deixa de fazer muitas coisas que seriam supérfluos. E é o que desvia, às vezes, o cidadão de uma trajetória que possa ser vitoriosa. Quando eu dei início a esse projeto, eu estabeleci um critério que foi fundamental e muito importante. Eu estabeleci uma prioridade. A minha prioridade era que ter uma carteira de renda mensal generosa. E eu consegui. Através do quê? Através de privilegiar esse comportamento. Então, a prioridade era o seguinte, a prioridade ela foi fazendo com que eu fosse progressivamente administrando os meus egos e posteriormente controlando esses egos. Cada vez que tinha alguma compra ou algum procedimento fora desse critério aí, eu perguntava, me diga uma coisa, isso aqui é minha prioridade? Eu falava, não, então não compro. A pessoa está começando a investir hoje. Por onde que você acha que ela deveria começar para que ela comece já na direção certa? Eu interpreto o seguinte, a primeira coisa que o cidadão tem que fazer no momento em que ele vai entrar no mercado é o seguinte, é estabelecer um paradigma que revele o foco que ele quer fazer. A proposta de criar uma cultura de investimento, não é isso? É uma proposta que a gente percebe que o brasileiro não tem. Legal. Eu interpreto o seguinte, é claro que a educação financeira é uma coisa importante, mas eu interpreto o seguinte, que a partir do instante que o cidadão
ele está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Aí ele precisa partir para uma nova fase de cultura, que é a cultura do investimento. A cultura de investimento nada mais é do que você saber na mão de quem você está colocando dinheiro. Tá entendendo? E em que atividade você está colocando? Legal. É isso que se pretende desenvolver. Sim. Vocês falam muito sobre as ações BEST, né? Assim, como que vocês pensam na diversificação entre empresas, então? Qual que é a lógica de vocês, assim? Eu penso muito no setor de atividade perene, não é isso? Então eu tenho ações de atividade perene, tá entendendo? E aquelas que tenham também sustentabilidade, não é isso? Então, atividade perene que consiga fazer com que o seu produto seja pago sem consumir é a de preferência. São seguros, assim. Seguro, energia elétrica, né? Quantas vezes você não pagou por não ter usado isso daí? Você nem sabe, né? Você nem faz ideia, mas muitas vezes. Tá entendendo? Então, é isso aí.